Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live hoje. A live de hoje com o professor Paulo Ralim. O professor Paulo já conversei com ele no WhatsApp, tá chegando. Doutora Iná acabou de entrar. Renato, sempre presente, né, Renato? Muito obrigado, viu? Carinho de vocês. Antes de iniciar a live, fazer somente um esclarecimento que essa e as demais lives da associação elas estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Então você procura lá a Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco no YouTube, vai ter o nosso canal por lá e a gente está salvando as lives no IGTV, né? Então aqui no perfil do Instagram e também lá no YouTube. Só você utilizar essa ferramenta e assistir o vídeo a hora que você quiser. Também esclarecer a vocês que esse ciclo de lives que a ATP tem feito nesse período de pandemia deverá persistir, né, também no período pós-pandemia. As lives, a gente acredita, são uma excelente oportunidade. Nossa querida amiga Adriana Caribé chegou. Seja bem-vinda, Adriana. A gente acredita que a live é uma grande oportunidade de a gente ouvir opiniões distintas. Dr. Lucas Cavalcante, juiz de trabalho da Sexta Região. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. A gente acredita que as lives são uma grande oportunidade de a gente poder ouvir opiniões diversas sobre temas diversificados e interagir com profissionais de outros estados, inclusive também do estado de Pernambuco, para a gente possa compreender todas as matérias com um olhar muito além do que a gente está habitualmente acostumado. Então a gente vai continuar com esse projeto, mas logicamente a quantidade de lives será menor no período pós-pandemia e a gente tende a desenvolver também mais eventos que sejam aqueles webinars, né? Assim, evento que seja com múltiplas palestras, mas aí num formato um pouco diferente. Então, é isso que a ATP tem projetado. O professor Paulo, eu acho que já está, deixa eu ver se seria está disponível. Bom, vamos aguardar ele entrar. Deixa eu mandar mensagem. E o nosso doutora Silvana, conselheira da OAB, nossa diretora, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje de manhã a Silvana fez uma live também com o professor André Bittencourt. A matéria era de natureza previdenciária, né, Silvana? Mas com repercussão no direito do trabalho. Então foi um tema bastante interessante. Nós vamos ter amanhã, né, às 5 horas da tarde, uma live com o doutor Leonardo Coelho, que é advogado trabalhista aqui em Pernambuco, com a advocacia trabalhista empresarial bastante respeitada. E ele vai dialogar com a doutora Adriana Caribé, que está aqui nos assistindo no momento, sobre a advocacia trabalhista empresarial, né, os desafios que essas relações profissionais e as perspectivas dela têm para o futuro. Então, o advogado trabalhista com atuação em direito empresarial tem a grande oportunidade de ouvir dois craques, né? Adriana, sócia de Siqueira Castro, um dos maiores do Brasil, Leonardo, sócio fundador de Leonardo Coelho Advocacia, banca da qual me orgulho também de ter sido sócio fundador, e da qual permaneci por 11 anos. E são duas pessoas altamente gabaritadas e vão estar amanhã conversando conosco. E amanhã, às 18 horas, nós vamos conversar com a professora Rafaela Sionek, do núcleo de ensino de Renato Saraiva. Ela vai estar falando conosco também sobre o futuro da advocacia após o cenário do Covid. Nós vamos dialogar com perspectivas diferentes sobre o tema futuro. O advogado que, nesse período pandêmico, não refletiu sobre o futuro, ele efetivamente está perdendo uma grande oportunidade de se ressignificar e se reposicionar no mercado. Então, fiquem atentos, essas lives da ATP vão persistir. O professor Paulo Ralim acabou de entrar. Vou convidá-lo aqui para participar, professor. Vamos lá aguardar o aceite dele para a gente iniciar a nossa conversa. Vamos ver.
Professor Paulo, eu já mandei o convite para o senhor participar. O senhor recebeu? Se o senhor não recebeu o convite, professor Paulo, por favor, me antecipe aqui para ver o que pode ter acontecido. Mandar de novo aqui, professor Paulo. Vamos ver se agora a gente consegue. Agora acho que vai entrar. Boa noite. Eu já Professor estava Paulo, boa noite. clicando, Tudo bem? já estava digitando, aí agora sim, show de bola. Joia. Show de bola, professor. Deixa eu apresentar o senhor aqui para nossos colegas que estão seguindo a associação. O doutor Paulo Ralim é advogado, conselheiro da OAB, Sergipe, não é isso, doutor? Isso. Sergipe, perfeito. Mestre em Direito, professor do Direito de Trabalho, Processo de Trabalho, professor do Ralim Preparatório, do curso preparatório, e do meu curso de São Paulo. Nós convidamos o Dr. Paulo Ralim para a gente falar sobre o período de pandemia e o desafio dos estudos na área trabalhista por força desse período pandêmico. Dr. Paulo Ralim, seja muito bem-vindo a nossas lives da associação. Se Deus quiser, a primeira de muitas com o senhor. Sim, senhor. E eu acredito, eu já começo perguntando um pouco sobre a tua experiência com esses cursos preparatórios, porque eu já li teu currículo, procurei o teu trabalho, me parece que você já atua nisso aí há muito tempo, né? Já tem aí 12 anos na área aí de 12 anos. concurso e OAB, apesar de ter 23, né? Então, comecei cedo. É o precoce. Eu tive essa experiência também, viu, Paulo? Em 2001 até 2004, eu também lecionei em cursos preparatórios para a OAB. Mas aí calhou de, por convite da seccional, eu também participar. Na época, as seccionais, elas redigiam as próprias provas, enfim, acho que foi 2013, não me recordo também. E aí eu participei da elaboração, depois de correção, e também participei de outros concursos, de bancas avaliadores de concurso, eu acabei deixando os cursinhos. Mas era muito legal, porque você via... Na advocacia, diga a verdade. Não, fiquei não. Eu fiz vocação para pobre, aí resolvi só advogar mesmo. Eu achava interessante porque muitas daquelas pessoas que a gente encontrava ali nas aulas, depois a gente reencontrava no fórum, na mesa de audiência, né, do lado contrário. É muito legal você acompanhar esse crescimento, né, do profissional. E é bastante interessante mesmo, porque e eu vejo isso, eu mais do que ninguém. Então, quando eu comecei a dar aula para o exame de OAB, 12 anos atrás, né, em 2008, hoje eu tenho colegas, amigos aí com 12 anos de carteira da OAB. Já advogado velho, né? Isso. É sempre uma honra, é muito bom esse contato aí com o pessoal mais jovem, o pessoal que está saindo da faculdade, né? E primeiro, muito obrigado, né, pelo convite aí da associação. Fiquei muito lisonjeado e agradeço demais aí o convite. Agora há pouco eu fiz uma live com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, né? E a gente estava conversando um pouquinho justamente sobre essa questão da pandemia e a questão do exame de ordem também, como é que vai ficar, tudo isso aí. A gente está vivendo um período muito conturbado, a verdade é essa, né? Para tudo, né? Seja para política, seja em razão dessa crise sanitária que a gente está vivendo, porque, queira ou não queira, já estamos vivendo uma crise sanitária e financeira juntas, né? E eu percebo que tem muita gente desestimulada nesse momento, né? Então, assim, eu especificamente na área trabalhista, eu percebo o pessoal que vinha estudando para concurso firme, o pessoal que efetivamente
também está lutando aí com o exame de ordem, com a segunda fase do exame de ordem, com a primeira fase ainda, que não tem nem data para acontecer, né? Justamente por conta da pandemia, e está subaproveitando o tempo. A verdade é essa. Há um subaproveitamento do tempo. E eu costumo dizer o seguinte, né? O tema dessa live é bastante interessante, porque eu vou trazer uma experiência de vida também aqui para os jovens advogados. A gente também Que bom. olha para o profissional muitas vezes, né? E a gente, poxa, o cara tá ali, como é que ele chegou aquilo ali e tal? Eu queria ser igual a ele e etc e tal. Eu mesmo me espelhava muito nos professores, né? Eu observava o professor na universidade dando aula literalmente eu tentava buscar o que de melhor para o professor e prestava muita atenção na história de vida deles, né? Muitos alunos não gostavam, muitos colegas não gostavam, e eu percebi isso claramente. Quando o professor começava a contar a história de vida, muitos falavam, porra, lá vem esse cara de novo falando de história, mas eu ficava vidrado nessas histórias, né? E eu Aquilo vi virou, aquilo virou um combustível para você, né? exatamente, exatamente, porque quando você percebe que o cara que está ali na sua frente ralou, e muitas vezes eu tive pessoa que passou fome, que dividiu um ovo com o irmão e hoje é procurador federal, entendeu? Há um tempo já, e ele é procurador federal hoje ainda, e no terceiro ano no científico, eu não sei como é que se fala, no ensino médio, né? Hoje. No terceiro ano, o cara dividia um ovo com o irmão. Então, em pleno estudo para vestibular, não tinha o que comer em casa e ele dividia um ovo. Então, para você Impressionante. ver, doutora Arati, um beijo. Para você ver como esse tipo de coisa acontece. E eu vou contar a minha história de vida aqui para o pessoal da advocacia sentir o drama, né? A advocacia aí de Pernambuco. Veja, eu fiz o vestibular para direito, na verdade, e não foi a minha principal opção, né? Hoje eu sou conselheiro federal da OAB, hoje eu sou professor, e nunca imaginei isso em minha vida, mas eu queria fazer medicina. Eu fiz 5 vestibulares para medicina. Eu a Fez mesma 2, né? coisa, eu queria fazer medicina e fui parar no direito por acidente, graças a Deus. Mesma Pois coisa. Às vezes o caminho, né? A vida vai levando você para determinado caminho. E assim aconteceu comigo. Eu fiz 5 vestibulares, não tive dinheiro para prosseguir. Alguns colegas meus passaram no quinto, no sexto, mas eu não tive mais grana. Então tive que fazer direito e ainda numa faculdade privada. Por quê? Porque como minhas matérias foco eram outras, eu não tinha condições de guerrear, digamos assim, para uma vaga na federal. E quando eu passei, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Mas eu fiz o vestibular, passei e aí fui trabalhar no shopping, né? Fui trabalhar no shopping para pagar a faculdade. Resumindo, eu me formei e quando eu fui fazer minha primeira audiência, eu caminhei cerca de uns 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros. Eu sempre exagero um pouco, digo que é 10, mas eu acho que se medir um pouquinho, eu acho que dá uns 7, 8 quilômetros. O que importa é que eu fui caminhando de terno, porque eu não tinha R$ 1,50 para pegar ônibus. Pasme você. E isso você pode olhar para mim e dizer, isso foi com 22 anos de idade. Não. Lembra que eu fiz 5 vestibulares para medicina, então cada vestibular desse é um ano. Porque antes aqui tinha federal e não podia ir para fora, porque não tinha dinheiro para estudar fora. Então, isso já com 25 anos de idade, 25, 26, eu não tinha grana para pegar ônibus. Aí eu fui caminhando, cheguei no juizado, lembro como se fosse hoje. Fui lá no banheiro,
me lavei e tal, botei a gravata, fiz a audiência, caí na besteira de colocar o acordo, fiz um acordo e caí na besteira de colocar a conta do cliente no acordo. Confiando no cliente, eu disse, não, pode botar na conta dele, excelência. Pronto. Na hora de voltar, eu estava tão cansado dessa caminhada que eu não tive como negar o que o meu cliente falou. Ele disse o seguinte, doutor, tá sem carro, né? Porque ele viu que eu fiquei na porta de um lado para o outro, como que diz assim, não, vai embora, quando ele for eu vou. Aí eu não aguentei, eu disse, tá sem dinheiro para pegar o ônibus? Eu disse, tô. Eu cheguei a dizer isso para o cliente, porque eu estava morto de cansado. E aí o que é que aconteceu? O cliente pagou, eu fui conversando com ele, o cobrador, ele e eu. Aí eu fui conversando com ele, e pior, o ônibus me deixava na metade do caminho, mas já era meio caminho É andado. verdade. Já era meio caminho andado. Literalmente, como você diz. Literalmente, Quando eu desci do ônibus, eu passei a maior vergonha do mundo. Eu senti na pele o que é um dano moral para uma pessoa humilde que já chegou na minha porta, no escritório, chorando porque eu não estava no SPC e que só tinha um nome. E o nome tinha que ser respeitado. Uma cliente pobrezinha que chorando, se acabando, porque o nome estava no SPC. Eu senti essa dor. Por quê? Porque na hora que eu desci do ônibus, eu escutei as gargalhadas. E aí, quando eu virei para trás, estava o cliente e o cobrador apontando para mim e rindo na maior altura. Advogado quebrado, paguei o ônibus e eu não sabia onde enfiar a cabeça. Eu fui chorando, literalmente. Eu caminhei os outros 4 quilômetros que faltavam no meio do caminho, chorando. Fui chorando dali, da descida do ônibus até em casa. Então, eu passei uma humilhação que hoje eu conto, mas na época foi uma humilhação tremenda para mim. E aí minha mãe, né? Eu tenho uma história bem atípica, precisava de umas 5 lives aí para eu contar essa história. Mas eu vou tentar resumir. Minha mãe, ela dizia o seguinte, como a gente não tinha muitas condições, né? É verdade, e ela só tinha... e ela me deu até onde podia dar, que era até o 3º ano do ensino médio, né? E em colégio particular. Eu estudei em colégio bom. Estudei num colégio arquidiocesano, que aí em Pernambuco eu acho que é Marista, né? Foi o que eu estudei. Família Marista. Eu fiz São Luís, que é. É o mesmo, só que É o aqui mesmo. em Aracaju Família Champagnat, né? Isso, família Champagnat. é chamado de arquidiocesano, mas é a mesma linha, né? Só que aqui ficou como arquidiocesano. Então, assim, era uma colégio bom, ainda, né? Mas, e ela me dizia uma coisa, que só poderia me dar estudo porque esse ninguém arranca do pobre. Porque uma vez que você coloca tudo que você aprendeu na cabeça, ninguém tira, certo? Ninguém tira. E assim foi, né? Eu perdi essa minha mãe há 2 anos atrás, né? E eu digo essa minha mãe por quê? Porque eu perdi minha mãe biológica com 2 anos e meu pai com 4 anos. Meu Deus. É um guerreiro. Eu não tenho pai nem mãe desde os 4 anos de idade. E ela era a primeira esposa do meu pai e me pegou para criar. É isso mesmo que você está ouvindo. Ela, como é professora, então quer dizer que seu pai teve um caso, teve filho, e aí ela criou. Foi isso mesmo. Que mulher, né? Que mulher. Exato. Ela é Uma uma grande santa mãe. no céu. Tenho certeza que ela está no Uma céu. grande mãe. Faleceu com 93 anos, né? E eu devo demais a ela. Demais. Porque eu estou onde estou, porque ela investiu em mim na base. Então, por isso, tudo isso que eu falei aqui para dizer o seguinte: esse momento de pandemia, a gente tem que ser resiliente. Eu sei que nós estamos com muitos problemas, muitos financeiros,
algumas pessoas com problema de saúde, algumas pessoas problema de trabalho, problema de várias coisas. Mas a gente tem que ser resiliente. A gente vai sair disso uma hora. E a gente precisa estar preparado para essa saída. Certo? Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo. A gente não pode ficar na ociosidade, né? Porque você, quando está com a mente parada, literalmente é a oficina do diabo, literalmente. Então a gente, É verdade. a gente não produz, certo? A gente não produz e esse momento é a hora que você deve produzir. Esse momento é a hora que você deve se atualizar. E quando eu falo em atualização, muitas vezes não se tem dinheiro, mas quantas lives, a exemplo dessa aqui, quantas lives vocês estão tendo de forma gratuita? Gratuita. Né? A gente teve uma revolução aí de medidas provisórias na área trabalhista, não no geral, mas na área trabalhista em si, teve um boom aí de medidas provisórias que impactou, né, na questão. Eu estou procurando o carregador, viu? Porque deu aqui uma... Deixa eu colocar logo antes que seja tarde, né? Antes que seja lógico, tarde. lógico. É só plugar aqui. Então, precisa congelou um pouco a imagem do senhor. De forma gratuita. Doutor Paulo, me ouve? Voltou? Doutor Paulo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui a imagem do doutor Paulo congelou um pouco. O áudio também. Agora voltou, doutor Paulo, voltou. Voltou, né? Show de bola, vamos lá. Agora voltou. Beleza. Eu acho que quando eu pluguei, deu tudo certo. Exatamente. Alguém falou aí, só não pode se acomodar. Não dá para se acomodar. Literalmente não dá para se acomodar. Porque, e principalmente na advocacia. Principalmente na advocacia. Então, eu tenho colegas aqui que estão literalmente acomodados agora. Não se acomoda para assistir live de cantor, né? A live de cantor com a cervejinha na mão é bonito. É bom, Você tem esse direito? Tem. Mas, povo, se você não se atualiza, você vai ficando para trás. E o direito não socorre aos que dormem. Literalmente. Verdade. Certo? Então, verdade, o concurso público ele não está à sua vista por enquanto, e realmente não está, porque está tudo parado e a gente não sabe quando. Ótimo. É aí que você tem que pensar que a coisa está boa para poder estudar, para poder ter tempo para se organizar e estudar. Certo? É isso que você tem que ter, tempo para organização e estudo. A mesma coisa no que diz respeito à pós-graduação. Se você tem tem a oportunidade de se atualizar hoje, através de pós-graduação, é uma boa, através de cursos de atualização. Tem cursos com valor pequeno e tem cursos gratuitos. É verdade. Gratuitas. Eu fiz algumas coisas, alguns congressos de forma gratuita. Então, na verdade, a gente não pode utilizar a pandemia como desculpa. Eu sei que é difícil. Certamente. Só para fazer aqui um registro, eu fiz a faculdade, doutor Paulo, em 96, acabei em 2001. Estudar era ter que ir na faculdade. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. A mesma idade. Eu entrei em 97 e saí em 2002. Próximo. Pronto, próximo, é exatamente isso. E naquela época, né, pelo menos para mim foi assim aqui na Universidade Católica, estudar significava ter que pegar o ônibus.
Eu não tenho uma história, graças a Deus, tive uma família, estudei no Colégio Bom também aqui, da família Marista, no Colégio Bom. Meu pai é médico e psicólogo, vivemos sempre na simplicidade, mas eu, graças a Deus, tive um apoio familiar muito forte, né? E estudar significava ter que pegar um ônibus e ir na biblioteca da faculdade e procurar um livro para estudar. Hoje, o estudante do direito, o advogado, ele consegue se informar por rede social, por YouTube, tudo de graça, tudo disponível, palestras riquíssimas. Então, assim, eu não consigo conceber um advogado, como eu escutei no começo da pandemia, uma colega advogada que está fazendo concurso para procuradora municipal, né? Ela diz assim, para mim é um problema, porque eu lá no co-work, eu estudo no co-work, eu estudo numa banca, eu estudo, tá tudo meu lá guardadinho. Meu Deus. Será que só move teu conhecimento se você estiver naquele local com as suas coisas? Com casa, né? Isso é uma desculpa muito fraca, né? Desculpa muito fraca para não... Também concordo. Quer dizer, não, porque o Pois local é. que eu estudo, eu não posso chegar até lá. É aquele ali. Não dá. Não dá, realmente. E o senhor falou da sua história de vida, eu me lembrei aqui de um fato. Como eu disse, eu cheguei a ensinar no curso preparatório para a prova da OAB, e esse curso, lá pelos idos de 2002, eu acho, mais ou menos, convidou para uma palestra motivacional para os estudantes o professor William Douglas, né, um juiz federal destacadíssimo, autor de livros para concurso, enfim, uma sumidade. E eu lembro quando fosse fazer essa palestra, eu me lembrei de falando o seguinte: foi feita uma apresentação dele e colocava todos os títulos que ele tem conseguido. Primeiro lugar no vestibular de Direito. Primeiro lugar no CPOR do Rio de Janeiro. Primeiro lugar na sua Justiça. Ele devia ter uns 10 primeiros lugares. Aí foi apresentado e ele começou a dizer assim: eu fiz questão de que outras pessoas anunciassem as minhas vitórias. Agora eu vou anunciar para vocês os meus fracassos. E ele listou todos os concursos que fez, todas as seleções que fez e não deu certo. Para resumir, dizer assim: eu consegui passar porque eu tentei, eu perseverei, eu fui resiliente, né? Como o senhor falou. Então, nesse momento, a pessoa não pode fraquejar porque está com uma barreira, né? Então, muito boa a sua explanação, doutor Paulo, nesse sentido, para motivar a advocacia a estudar. Ainda mais nesse cenário, né? Trabalho cheio de MP nova aparecendo, enfim. Pois é, a gente não Paulo, pode parar, não pode parar. Estou ouvindo. Parou aí? Tá ouvindo? Não, agora tá ok. Principalmente na área trabalhista, né, doutor Paulo, que a gente está tendo muita modificação na legislação. A base de estudo do direito de trabalho, processo de trabalho, sofreu desde 2017, notadamente, uma mudança, inclusive de pilares conceituais, né? Pilares. A mudança da reforma ela veio em determinados alicerces do direito de trabalho e processo de trabalho. E as MPs estão nesse sentido. As MPs, por exemplo, que trouxeram agora a chamada jurisprudência de crise. A hermenêutica de crise. Uma interpretação própria para o período da pandemia. Uma coisa inimaginável. Isso para o estudante de concurso deve afetar bastante na hora de ter um cuidado redobrado nisso, né? Imagino. Mas é verdade. E óbvio que esse período que a gente está passando agora, então, ela é necessária, porque vai impactar futuramente na advocacia preventiva. Aqui estou ouvindo você bem, não sei. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar. Se conectar um. Voltou ou não? Eu acho que também o horário. Esse horário É muito congestionado. A gente tem feito lives às 18 horas e às 20, geralmente, porque isso é um pouquinho do boom de horário, né? Pico, né? Então, a advocacia preventiva agora, para quem está advogando aí na área trabalhista, eu acho que dá um boom, né? Eu não acredito, sinceramente, que a gente não... Eu sei isso de alguns colegas, dizendo, não, mas aí com isso tudo que está acontecendo, não vai vir novas demandas, mas vai. O pessoal está procurando o judiciário. Está cortando, ó. Agora melhorou, doutor Paulo, nesse momento melhorou.
Melhorou? Pronto. Então, voltando ao que eu estava dizendo. A advocativa agora, nesse momento, eu acho que vai dar crescimento, né? E, Léo, Léo, né, Léo? Oi. Doutor Léo. As pessoas estão dizendo que estão ouvindo bem a gente, doutor Paulo. Tá? As pessoas estão É ouvindo bem a Léo, gente aqui. Agora para mim, como? seu nome. É Léo ou Léo? É Leonardo. Leonardo. Ah, Leonardo. é. É. Beleza. O pessoal Sim, que chama de Camelo, por causa do agora sobrenome. é bom. Então é isso. Eu acho que vai dar um crescente, sim. Eu acredito nisso. Eu estou vendo isso agora, nesse momento, né? As demandas aumentando. Estou vendo na prática isso, né? Na verdade, muito erro. As medidas provisórias. E eu não vou nem entrar no mérito em si de que a medida provisória é inconstitucional, não é constitucional, porque elas estão acontecendo e o pior de tudo se não houvesse algo que também protegesse um bem maior, que é o emprego. Porque óbvio que a gente está num momento ruim, e as medidas provisórias elas vieram para tentar amenizar a situação, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, eu estava discutindo outra vez a questão de férias. Mas férias imposta, porque essas férias que está na medida provisória aí, essa antecipação de férias, quem já viu você tirar férias? Cortou de novo? Eu ouço o senhor um pouco picotado, mas compreendo Cortou, perfeitamente. doutor Leonardo? Não, deu para perceber, deu para ouvir, deu pra entender. Doutor Paulo, a imagem do senhor, o pessoal está dizendo que está um pouco Deu uma congelada. Eu não cortada. sei, acho que a conexão. Olha aqui, a Beatriz Bittencourt disse assim: Halim, sua imagem está turva, sumindo às vezes. Aqui o Breno está dizendo que a imagem do Paulo está Para embaçada. mim, Eu cortou. acho que pô, são coisas da internet, gente. A gente tem que Eu se vou. adaptar. Até nisso a gente tem que se adaptar, mas não pode. A gente tem que ser resiliente nesse momento, tem que ser resiliente e enfrentar a conexão. Doutor Paulo me ouve? Doutor Paulo? Parece aqui, ó. Saiu, doutor Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, digam aí nos comentários se estão me ouvindo bem, porque se estiverem, a gente espera a reconexão do professor para que a gente possa dar sequência. Pronto, voltou, doutor Paulo. Vamos ver se agora conseguimos colocar Paulo Halim. Engraçado, não aparece aqui. Agora, vamos lá, doutor Paulo. Vamos lá. Perfeito, Agora eu acho voltou? que voltou, beleza, viu? Voltou. A resiliência é tudo, doutor Paulo, tá vendo? Pois Insistindo, é verdade. deu Agora resultado. voltou perfeito. Isso. Agora eu acho que não trava mais, não. Tá mais não. Botei Então, no você fala. 4G, botei no 4G para Tá poder vendo? funcionar. Salvou a gente, salvou a gente. O Wi-Fi tá complicado. Então, como eu ia falando, né, eu acho sim que as demandas elas irão aumentar, as demandas trabalhistas irão aumentar sim. E eu estava falando da questão das férias, né? Alguns estavam me questionando se, mas as férias são impostas. E outra, o terço vai pagar no dia 20 de dezembro e as férias serão pagas no quinto dia útil, né? A partir do gozo. Povo, mas eu também não concordo com isso. No normal da coisa, né? No dia a dia normal, eu não concordo. Mas a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. E como eu disse a você, é muito melhor
você proteger o emprego, né, evitando demissões em massa, do que efetivamente você achar que está errado e por conta de estar errado essa questão de férias, ninguém poderá, então, antecipar as férias. Com isso, iria haver o quê? Demissão. Demissão. Verdade. Então, e mesmo assim, mesmo com as MPs, muitas empresas não se sustentaram. Micro e pequenas empresas não se sustentaram. E até médias empresas. Muitas empresas aí colocando os empregados para fora. Todo dia chega notícia de empresas fechando. Aqui mesmo, no shopping, algumas lojas fecharam, certo? Algumas lojas fecharam no shopping e literalmente colocaram os empregados para fora. Então, estamos numa situação bem difícil. Perfeito. Eu vou fazer aqui o registro, doutor Paulo, da presença do nosso presidente Max Maciel, manda um abraço para o senhor também, da diretora Simone Max, Teixeira, Simone que estudou no mesmo, Simone estudou no Colégio Marista aqui de Recife, que é da família Marista, que o senhor estudou no colégio também. E eu queria entender uma coisa rapidinho. Várias pessoas estão dizendo assim, chicote neles. Isso é algum jargão de sala de aula, né? Provavelmente, né? Certo. Como eu dou aula, eu dei aula antes do meu curso, eu dou aula em São Paulo, né? Eu dou aula em Aracaju e na verdade, isso começou aqui em Aracaju, porque no Nordeste, eu não sei se em Recife aí é assim também, mas aqui no Nordeste a gente tem Aracaju e Bahia, mais precisamente, no Nordeste. Eu sou baiano de nascimento e moro em Sergipe, né? Então a gente tem costume de falar senta o chicote na cadeira, né? Certo. Senta o chicote na cadeira, acabou o povo me chamando chicote. E depois a coisa evoluiu, né? Para o chicote neles, o chicote de chicotada. Não pare, né? Não pare. Não pare, estude. Aí foi quando eu passei a dar aula no Damásio, em São Paulo, e aí foi para o Brasil todo o jargão do chicote neles. Pois é. É bom, isso cria uma válvula motivacional para o aluno que muitas vezes está, né, durante a aula. Claro aí que eu não sei se eu posso repetir, mas é outra coisa também. Um OBS aí que eu falo também. OBS, se não, podes. Tá, você entendi. E acabou pegando também. Aí, ó. Para ressaltar o pós-script, no caso. Se não, aí, falando aí. Isso é muito legal. E acabou pegando. Muito legal. Leonardo. Então, fique à vontade aí para você, se você tiver alguma pergunta, sim, pode fazer. Até tem, sim. Nesse período de pandemia, né, nós temos na advocacia muitos advogados que ainda permanecem no concurso, procuradoria e para outras áreas jurídicas, e alguns falam que assim, estão preocupados porque ficam com receio de ficarem destreinados durante esse período pandêmico, ficarem destreinados com o estudo. Na minha cabeça de não concurseiro, perdão, eu não tenho esse mindset de concurseiro, na minha cabeça, uma vez que o estudo entrou, a princípio ele não sai. Ele não é volátil como... Mas eu compreendo que o estudo para concurso é um pouco diferente, porque ele é pautado com uma coisa muito mais prática, responder questão, etc. E aí, doutor Paulo, eu pergunto, para esses que estão temerosos com o destreinamento, né, qual seria a sugestão que você teria para dar? Qual seria a dica do professor Paulo para que não ocorresse esse chamado destreinamento? Eu costumo dizer o seguinte, e aí tem tudo a ver com o que você também... que é a resiliência, certo? Por quê? Na verdade, essa é a hora do concurseiro pular de alegria. Por quê? Porque você tem mais tempo para estudar. Quem é concurseiro raiz não está achando tão ruim a pandemia, não. Certo? Por quê? Porque tem tempo para estudar, tempo para se organizar. E eu costumo dizer o seguinte, você não pode
enferrujar de vez, você tem que girar a engrenagem. Eu coloquei isso na cabeça, mas é assim que eu penso. A engrenagem ela tem que girar devagar e sempre. Se você para, enferruja, e aí a cobrança depois é muito pior. Então é a hora de você se organizar, separar as matérias e você efetivamente colocar em pauta qual concurso você quer fazer, qual edital você quer esgotar, porque agora é essa hora. Na Estão verdade, saindo os editais, Paulo? Está havendo, está se publicado edital, tudo não, suspenso. pior que não. Pior que não. Há alguns concursos. Assim, tá tendo concurso na área penal, em delegado, escrivão e etc. Acho que no Paraná estava aberto, mas deu uma parada. Mas é a hora, por exemplo, se você quer estudar para juiz do trabalho ou para o Ministério Público do Trabalho, né, é a hora de você pegar aquele edital da prova passada, sentar e esgotar o edital. Porque assim, você tem que estudar até passar. Essa é a grande vantagem, essa é a grande verdade. Então você não pode pegar, estudar por editais. Eu quero dizer o seguinte, por editais de provas marcadas. Por exemplo, tem uma prova de juiz daqui a 2 meses, tem uma prova de juiz daqui a 5 meses. E não, como tem aqui o edital, eu vou estudar. Se não tem edital, eu me acomodo. Não pode ser assim. Se você estudar dessa forma, vai ser muito difícil você alcançar a aprovação. Você pode até conseguir, mas o caminho é muito mais longo. Muito mais longo. O estudo seria basicamente um horário profissional, né? Estudar X horas por dia e tendo como profissão estudante de concurso. Não tem jeito. Eu pergunto a alguns juízes aqui, amigos meus que passaram, não tem jeito. O cara está lá sentado, é o estudante profissional. E aí, para você não dizer, mas eu advogo, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para me atualizar. Você tem noite e tem madrugada. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. De verdade mesmo. E o nível está muito alto, né? O nível está muito alto. Eu tenho amigos que são juízes do trabalho hoje e que advogavam pesado, com escritório e tudo, pesado, advocacia pesada, entendeu? Mas a hora que ele estudava, ele disse, a hora que eu tenho paz, das 10 da noite às 3 horas da manhã. Essa era 5 horas. 5 horas de estudo. Cara, mas você não cansa? Foi uma das perguntas que eu fiz a ele. Não cansa não, porra. Você tem que acordar cedo para ir para o escritório. Ele disse, veja, como a advocacia me dá a vantagem, a não ser que eu tenha alguma audiência marcada. Se eu tiver alguma audiência marcada, eu reduzo o meu tempo de estudo. E aí vou dormir. Então, em vez de terminar 3 da manhã, eu termino meia-noite. Só estudo 2 horas. Mas se eu não tiver uma audiência marcada logo cedo, eu vou para o escritório 9 horas. Então, me dá um tempo para eu dormir. Mas todo dia o cara pegava dessa forma. E nos domingos, ele sentava de manhã e só levantava 17 horas. Eu tive a experiência, Paulo, de corrigir prova discursiva do concurso da magistratura aqui de Pernambuco. Que legal. Eu fiquei aqui também mas eu não cheguei a corrigir porque eu fiquei como suplente. Suplente, né? Pronto. Na verdade, eu fui suplente, mas o meu ex-sócio, ele era titular da prova discursiva, foi isso. Foi exatamente isso. E eu ajudei ele a fazer a correção, né? Selecionando, porque assim, o nível técnico da prova era incrível, a preparação das pessoas. Basicamente, todo mundo que estava naquele momento daquela prova respondia tudo certo. Você ia atrás de pequenos esquecimentos. A correção começava de trás para frente. Porque eu já sabia que o básico estava todo preenchido, a gente ia atrás de detalhes. E eu ficava impressionado porque, assim, um nível altíssimo. E, na época, o ministro Dall'Azen, acho que foi o ministro Dall'Azen, ele estava coordenando essas provas e
Ele comentou com o desembargador aqui em Pernambuco, né? Tá dizendo o seguinte: essas pessoas, né? Porque falando que o concurso tem sido muito bom nível naquele ano, muito bom concurso aqui. As pessoas que fazem concurso para juiz, elas não têm adversários. O adversário é ela mesma. Mesmo, exato. Porque sobra vaga. Falta. Você faz uma prova que você não está disputando com ninguém, você está disputando contra a sua capacidade de aprendizado e de resiliência, mais uma vez. A palavra resiliência ela se repete praticamente em tudo. Direto. Tudo, né? A prova da OAB é a mesma coisa. Quando eu fiz a prova da OAB, acho que foi só época também, eram questões. Era uma prova que tem muito mais repetição de questão e muito diferente do que é hoje. Hoje a prova da OAB está muito mais complexa, como tem que ser, e a gente consegue extrair daí profissionais entram mais verdes no mercado, né? Porque muita experiência, mas com um conhecimento muito grande. Muito grande. O pessoal se prepara bastante para isso. Mudou bastante mesmo. Eu estou vendo aqui uma pergunta, está dizendo assim, doutor Paulo, só não estou vendo quem é. Doutor Paulo, o senhor acha que para Simone Teixeira, nossa diretora. Concurso público, o nível técnico está mais exigente atualmente? Com certeza. No mínimo, temos que nos preparar 3 a 5 anos. Ou é relativo? Veja, é relativo. Mas para um concurso que exija por exemplo, um concurso na minha área que é muito difícil, concurso para o Ministério Público do Trabalho. Eu mesmo não conheço, na verdade conheço uma pessoa que estudou 2 anos focado em cima. 2 anos. Tudo bom, Simone? 2 anos focado em cima. Então, acontece de passar antes. Acontece sim. Certo? Mas é difícil. É difícil. Quanto mais tempo você tem disponível, né, e se efetivamente você se joga naquilo ali que você colocou como meta, mais perto da vitória você está. Eu tenho um amigo também, delegado federal, que ele estudou apenas 6 meses. E é um concurso Dificílimo. Difícil. E ele estudou apenas 6 meses. Aí você me pergunta, ficou... Esses 6 meses ele sumiu. Pronto. Sumiu. Mas era um cara que gostava de festa, que estava em toda festa. Era um cara... Aí pergunta, era CDF na faculdade? Não era um CDF na faculdade. Mas na hora que efetivamente ele colocou a meta na vida, e aí é o que você precisa. Foco, meta e foco para cumprir aquela meta. Se você tem isso, o tempo realmente ele é um mero detalhe. Verdade. A gente não pode nunca usar as exceções como regra, né? Mas algumas exceções são bem motivadoras. Eu tenho um colega, Antônio César Coelho, que é juiz do trabalho. Se não me engano, é TRT 23. Posso estar enganado aqui, peço perdão se você estiver vendo posteriormente. César é advogado trabalhista aqui em Pernambuco. Eu acho que ele estudou para ser juiz de trabalho basicamente, acho que 8 meses, mais ou menos. Menos de um ano. E no primeiro concurso que fez, acho que já passou, no primeiro. Mas aí está o detalhe. É porque ele já era um advogado que estudava. Ele já tinha um estudo como uma rotina de vida. Aí quando ele se trancou para o estudo do concurso, era diferente. Era uma pessoa talhada no conhecimento. Né? Muito diferente. Muito diferente. Você falou tudo. A pessoa, quando ela vem numa rotina de estudo grande, se ela se fecha e foca, ela consegue passar rápido. Agora, isso tem que ser rotineiro, é rotina da pessoa. Se você não tem o costume de estudar, né, e acha que estudando 2 horas por dia eu vou conseguir. Não é assim. Né? Não é da noite para o dia, não é mesmo. Para você esgotar um edital desse, num concurso de juiz, num concurso de procurador, num concurso de defensor, num concurso do Ministério Público, é muito difícil. O edital é gigantesco. Na verdade, é tudo. É como se... É o livro inteiro. Pega o livro inteiro. E dissesse assim, é tudo. Estuda aí, são 15 doutrinas. Tome. É mais ou menos desse impressionante. Jeito. Impressionante. Então, eu acho muito louvável. Então, quando você foca e transforma aquilo ali de uma forma rotineira na sua vida, você incorpora isso na sua vida,
você vai conseguir êxito bem rápido, certo? Óbvio que você vai galgar o espaço e rapidamente você consegue. Tem gente que é muito focado, né? Verdade. Botou na cabeça, sai. Eu conheço muita gente assim, determinadíssima. Vou fazer desse jeito, quando sair eu vou fazer assim, eu vou fazer. E você vê que a pessoa é determinada e que ela efetivamente vai conseguir, porque tem meta e foco. É o que é preciso, é o que é necessário. É verdade. Doutor Paulo, ainda nessa questão do estudo, mas aí eu vou trazer um pouquinho para a prova da seleção para a OAB, né? Para a admissão na OAB. O senhor acredita que a quantidade de pessoas que farão essa prova focando na área trabalhista, né, com as últimas mudanças, tantas medidas provisórias, não só elas, perspectiva de novas, densas mudanças na legislação, o senhor acha que há uma tendência de diminuir esse nosso nicho? Eu já vi que o senhor falou que vai ter um boom de ações, mas eu acredito que isso vai ser uma válvula, um fator de permanente interesse do advogado, ou nossa área trabalhista, ela aos pouquinhos está perdendo espaço para outras áreas do direito, para aqueles que vão chegar a egresso na advocacia. Aqui em Sergipe, a área trabalhista, no Brasil inteiro, né? Mas aqui em Sergipe, a área trabalhista já chegou a ser 90% da área de interesse para exame de ordem. 90%. 90%. 90%. Hoje em dia deve estar em torno de 60%, 65%, mas ainda assim, ainda é a top lá em cima. Aí você me perguntou algo interessante. Você acredita que com essas mudanças vai haver alteração aí na procura do direito do trabalho? Sinceramente, eu acho que não, porque com a reforma trabalhista, a gente sentiu um impactozinho, mas depois voltou. Que está com 10%, mas eu acho que não cai mais. Tá. Não vai dar, mas entendeu? Então, a reforma trabalhista, né, lá no finalzinho de 2017, deu um impacto. Então, a gente teve em 2018 uma descida aí na área trabalhista, né, na procura da área trabalhista, mas depois começou a alavancar. E outra coisa interessante é o seguinte, porque a FGV, ela não tem o costume de cobrar medida provisória na área trabalhista. Ela não tem mesmo. E foi assim com a MP 808 de 2017, que veio logo 3 dias depois da reforma trabalhista. Né? A reforma da reforma. A reforma da reforma. Exato. E foi assim com a medida 905, que foi revogada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia, na calada do... E que dizem que pode voltar com nova roupagem. Dizem que pode voltar com nova roupagem, ninguém sabe. A intenção da revogação foi essa, voltar com a nova roupagem. Tomara que não volte, porque aquela sim, o contrato verde e amarelo cheio de inconstitucionalidade. Mas é outra história. Outro papo, né? Doutor Paulo, o Instagram ele é bastante rígido com horários. E o nosso horário já passou muito rápido. Faltam apenas 5 minutos para a gente poder derrubar a nossa live. E eu sempre gosto que a mensagem final seja do entrevistado. Eu sempre registro que todas as nossas conversas, doutor Paulo, ficam gravadas aqui no nosso GTV e no nosso canal no YouTube. Mas eu gosto de finalizar com o entrevistado trazendo algum tipo de lição, de frase, indicando alguma obra, algo. O senhor fica à vontade de fazer esse espaço final para dar uma injeção de ânimo nesses estudantes e advogados concurseiros do país. Pois é. Minha irmã acabou de entrar aí, doutora Marta. Seja bem-vinda. Também advogada, aí entrou, doutora Marta. Então, eu contei, Marta, aqui uma história, não sei se você está aí ainda, né, da minha primeira audiência, que foi pancada. Então, a gente acaba sofrendo algumas coisas, alguns tipos de digamos assim, de humilhação na vida, mas minha mãe, né, sempre essa minha santa, nos deixou aí há 2 anos,
ela trazia várias lições. Inclusive, ela tinha também umas tiradas, uns ditados aí que ela trazia, porque eu não vou falar aqui, mas era algumas coisas que eu sempre falo para os meus alunos, né? E um ditado que ela dizia, e eu vou dizer isso aqui, eu não ia dizer não, mas... Fique à vontade, fique à vontade. Um ditado que ela dizia assim: quem se abaixa demais, o cu aparece, né? E esse é um ditado que eu levo para a minha vida sempre. Por quê? Porque quando... Minha irmã tá rindo, tá aí rindo. Porque quando... eu sempre escutei dela isso, né? Até que eu fiquei surpreso com a entrevista na Jovem Pan de um jornalista famoso, que eu esqueci o nome agora, e ele disse, como diz o ditado espanhol, né? Aí falou o mesmo ditado, né? Então, e aqui se fala, viu? Aqui em Pernambuco se fala isso aqui. Só que usa, assim, quem se muito se abaixa, mostra o fundo. Basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, povo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não se abaixe a cabeça, não abaixe a cabeça, certo? Para ninguém, não deixe ninguém, e isso não é ser autoritário, não deixe ninguém, certo? Menosprezar você, diminuir você. Nunca deixe que alguém faça isso, certo? Agora, para isso, você precisa ter na sua vida, primeiro, temor a Deus, entregar sua vida a Deus. Eu falo isso sempre. Entreguem a vida a Deus em primeiro lugar e sempre faça por onde. Sempre faça por onde. E quando eu digo para você não abaixar a cabeça para ninguém, não é você responder ou você... Porque também minha mãe dizia uma coisa certa, que e ela dizia o seguinte, o que Jesus Cristo fez, quando alguém lhe der um tapa na face, ofereça a outra. Então não precisa você revidar na mesma moeda, porque o mundo gira. O mundo gira, gira, e cada coisa acontece na sua devida hora. Certo? Tenha foco e acredite em você. E muito obrigado, doutor Leonardo. Muito obrigado à Associação de Advogados Trabalhistas, né? Isso. Pernambuco. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, doutor Paulo. Passou muito rápido. Muito rápido, é verdade. Já pediram aqui a parte 2, viu? Já pediram a parte 2, então vamos ter que reagendar para a segunda parte. Depois a gente marca várias histórias aí para contar para vocês. Coisa boa. Darem risada. Gente, a associação agradece ao doutor Paulo. Essa live vai estar gravada aqui no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube. Sigam lá que está toda a nossa videoteca. A todos uma boa noite e o mais importante, fiquem com Deus, protejam-se. Um forte abraço a todos. Um abraço.